Oi, gente, paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todo mundo. E aí, tudo tranquilo? Tudo sossegado? Que Deus possa estar aí abençoando você, abençoando sua família, em nome de Jesus. Daniel Fernandes chegando para mais um devocional. Esse devocional que vai ao ar pela nossa web rádio Ser de Deus, e também eu tenho compartilhado através do meu canal no YouTube, hein? Se você não está inscrito lá, se inscreve, Daniel Fernandes. A gente tem colocado alguns vídeos lá e também os devocionais aqui que você ouve na Ser de Deus. Depois, se quiser ouvir novamente, é só ir lá no nosso canal. Pessoal, nessa terça-feira eu quero compartilhar uma palavra com vocês aqui que tem queimado no meu coração nesses últimos dias. E é interessante porque no último domingo eu acabei assistindo duas pregações de dois pastores que são referência para mim. O pastor Lucinho, da Igreja Lagoinha, e também o pastor Luiz Hermínio, do Mevan, lá em Santa Catarina. E eles acabaram falando a mesma coisa. E Deus queimou no meu coração para estar falando sobre isso com vocês, que é sermos guiados pelo Espírito Santo. Pessoal, por mais que a gente queira fazer a coisa certa, por mais que a gente queira ajudar, por mais que a gente queira ser bem sucedido em diversas áreas da nossa vida, sem o Espírito Santo, sem a presença de Deus, não vai funcionar, não vai dar certo. Daniel, mas eu até tenho feito e não tenho orado muito, e às vezes a coisa acontece e tal, mas você pode ter certeza, não vai acontecer na sua plenitude, não vai acontecer de uma forma como você queria, de forma satisfatória, em sua totalidade. Você pode ter certeza absoluta, e você vai ficar mais frustrado do que se não tivesse acontecendo. Então, o que eu quero passar para vocês hoje aqui nesse devocional é que se permita ser guiado pelo Espírito Santo. Abra o seu coração, inclua Deus, inclua Jesus Cristo, chama o Espírito Santo para poder não só te guiar, mas ser participante de tudo aquilo que você quer fazer. Eu tenho aprendido isso na minha vida e eu quero compartilhar com você. Inclusive, o texto que eu quero usar como base aqui desse devocional está lá em Jó, capítulo 32, verso 8, mas eu vou trabalhar também 1 Coríntios 2:11, já pode abrir na sua Bíblia aí, Romanos capítulo 8, verso 14, mas lá em Jó, capítulo 32, verso 8, a palavra do Senhor faz o seguinte, olha, mas é o Espírito dentro do homem que lhe dá entendimento, o sopro do Todo-Poderoso. Qual que é o Espírito que vive dentro de mim e vive dentro de você? É o Espírito Santo. Então o que Jó está passando para mim e para você, e Jó foi um dos homens mais sábios da Bíblia, o que ele está passando para a gente? É o Espírito dentro do homem que lhe dá entendimento. Então quando a gente não pede o auxílio do Espírito Santo, quando a gente não coloca o Espírito Santo dentro daquilo que nós planejamos realizar nas nossas vidas, seja na parte espiritual ou a parte humana, a gente vai acabar fazendo no entendimento não de Deus, mas no nosso próprio entendimento, seguindo padrões que são os nossos, e às vezes, além de fazer as coisas erradas e no tempo errado, a gente pode acabar prejudicando algo grande que Deus queria fazer nas nossas vidas por falta desse entendimento que a gente só vai conseguir através do Espírito Santo. Então o que eu e você nós temos que entender é que não há nada, não há um passo nas nossas vidas, não há uma decisão que nós tenhamos que tomar que não tenha que passar pelo Espírito Santo. Sabe, orar, a gente precisa dedicar a oração. Infelizmente, a pandemia, na verdade, quando ela começou, eu até tive não diria uma visão, mas um entendimento de que talvez fosse um tempo propício para que as pessoas dentro das suas casas pudessem ter um tempo maior de oração, de dedicação à leitura bíblica. Mas passado um ano dessa pandemia, o que a gente vê é totalmente o contrário. Infelizmente, as pessoas ficaram mais relaxadas no que diz respeito ao Evangelho. Não estão lendo a Bíblia como deveriam, não estão orando como deveriam. Gente, a oração é aquilo que te conecta com Deus, é aquilo que faz com que o Senhor possa abrir o seu coração e mostrar tudo aquilo que é propósito da parte dele para as nossas vidas. Então não tem como, não tem outra forma, gente. Nós precisamos orar, nós precisamos tentar, através do Espírito Santo, saber como proceder nas nossas vidas e como sempre estar nos caminhos de Jesus.
É o Espírito Santo que vai dar esse entendimento pra gente. E lá em 1 Coríntios 2:11 diz o seguinte, olha: pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Tá vendo a importância de você trazer para sua vida o Espírito Santo? Gente, eu tenho que confessar uma coisa para vocês. Devem ter pouquíssimos anos, eu não vou lembrar aqui exatamente quantos, mas pouquíssimos anos que eu tive esse entendimento. Infelizmente eu demorei muito tempo, e eu espero que você que está ouvindo aí não demore todo esse tempo para poder entender que o Espírito Santo não é uma força de Deus agindo nas nossas vidas, é o nosso amigo, é aquele que habita. Gente, hoje eu tenho o prazer de abrir os meus lábios e falar assim: meu amigo, o Espírito Santo é meu amigo, é aquele que me conduz, é aquele que abre a minha mente, é aquele que coloca luz, né, em minha vida. Então, assim, que ele se torne isso, porque o que diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 11, é exatamente isso. Você não vai conhecer os pensamentos de Deus se você não tiver o Espírito Santo na sua vida. Não adianta. Deus não vai revelar os seus pensamentos a respeito da sua vida se você não tiver o Espírito Santo agindo com você em todos os momentos. Eu vou contar um negócio rapidinho, engraçado, que aconteceu comigo ontem. Ontem a boia da minha casa, ela estragou. Na verdade, ela não estragou ontem, acho que foi sábado que eu fui mexer lá, ela quebrou na minha mão, acabou estragando. Mas ontem eu tive um tempinho, fui lá em casa para poder trocar essa boia. E fica na laje da minha casa, né? E além da laje tem também um suporte onde a caixa d'água fica em cima. E, gente, é muito alto, é muito alto. E eu tive que entrar dentro da caixa d'água para limpar ela, né? Que eu já aproveitei e já esvaziei, tinha que trocar a boia. Eu falei, cara, quer saber? Vou limpar essa caixa d'água também. Gente, o tempo inteiro, eu olhando lá para baixo, alto pra caramba, eu falando assim: Deus, esteja comigo, Espírito Santo, me ajuda. Jesus, me protege. Então, assim, é o tempo inteiro, gente, em todos os momentos. A gente precisa de livramentos de Deus, a gente precisa do entendimento da parte de Deus, a gente precisa saber o que sai do coração e da mente do Senhor, a gente precisa de ser conduzidos pelo Espírito Santo. Aqui diz: quem conhece os pensamentos do homem é o espírito do homem, mas quem conhece os pensamentos de Deus, esse não é o espírito do homem não, é o espírito que habita no homem, é diferente, é o espírito de Deus. E lá em Romanos capítulo 8, verso 14, fala o seguinte, pra gente fechar essa devocional aqui: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, o que isso aqui está mostrando claramente para mim lá em Romanos? Se eu não sou guiado pelo Espírito Santo, se eu sou guiado apenas pelas minhas... pelo meu entendimento, pelo meu conhecimento, pelos meus padrões, por aquilo que eu aprendi com outras pessoas, se eu sou guiado pelas circunstâncias, eu acabo não sendo um filho de Deus. E por quê? Porque eu não estou tratando Deus como um pai. E quem vai dar esse discernimento pra gente, que Deus é pai, que Deus não é apenas Deus, é o Espírito Santo. Traz o Espírito Santo pra sua vida. Deixa ele comandar a sua vida, deixa ele te mostrar o que ele tem que fazer, o que você tem que fazer e o que você não tem que fazer. Porque até aquilo que a gente deve falar não, até aquilo que a gente deve se afastar, a gente depende do Espírito Santo. E não cale a voz do Espírito Santo, porque ele fala. Ele fala. Sabe esse testemunho interior que tem dentro de você? Outro exemplo que eu posso dar no dia de hoje: eu coloquei o carro debaixo de um prédio que está em construção. O Espírito Santo virou para mim e falou: Daniel, tira esse carro daqui. É perigoso, pode cair um tijolo, pode cair uma madeira e vai estragar o seu carro. Vai cair? Vai acontecer? Não sei. Mas o testemunho interior, que é o Espírito Santo de Deus, falou para eu tirar. Então, se ele falou para eu tirar, eu vou tirar, mesmo que não aconteça nada. Então, é assim que a gente deve levar as nossas vidas. Espero que Deus possa te abençoar, que essa palavra possa entrar no seu coração. E vamos deixar Jesus, vamos deixar o Espírito Santo guiar as nossas vidas. Até o próximo devocional. Um abraço para todo mundo e fiquem sempre com Deus.